Então vamos elevar os nossos pensamentos para que possamos, unidos numa só vontade, numa só força, pedirmos a Jesus, a Deus nosso Pai, a proteção que necessitamos, porque sabemos que eles são os únicos que podem nos proteger e nos dar aquilo que estamos precisando para podermos seguir a nossa caminhada em busca da nossa evolução espiritual. Mais uma vez vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor, que a tua misericórdia seja para com todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. A mensagem dessa noite está a cargo do nosso irmão Pedro, que tem a palavra. Olá, que a paz seja com todos os presentes, todos os ausentes, todos os encarnados, desencarnados, necessitados, excluídos e doentes, porque essa com certeza é a vontade de Deus, basta querermos. Dizem que não há nada sem uma explicação, muito embora eu esteja buscando isso há muito tempo e busco porque eu estou aqui hoje. Eu estou usando essa tribuna porque fica desajeitado falar aí segurando um papel, mas eu não estou apto para assumi-la. Entretanto, vou ter que fazer isso. Quero, de antemão, pedir perdão e desculpa a todos aqui presentes pela minha palestra, visto que eu sou neófito no Espiritismo, sou apenas muito curioso, tenho buscado a compreensão em diversos campos, e com certeza me sinto um aluno diante de todos os professores, que são vocês, e com certeza vão ouvir novamente, que já devem estar cansados de ouvir, mas esta é a minha missão. Fui incumbido para isso e vou tentar ser prático e falar com uma dicção boa, porque eu tenho uma dicção péssima. No dia 27 de abril de 1951, nascia um carinha, e quando ele abriu os olhos, veio uma série de perguntas. Quem sou, onde estou, para onde vim, para onde vou? Esse cara sou eu. A partir desse momento, eu comecei a viver essa vida que Deus me deu. E apesar dos pesares, eu não posso reclamar. As minhas conquistas sempre foram conseguidas em todos os sentidos, e isso também me gera uma dúvida: como tantas pessoas estão aí jogadas à rua, sofrendo, e eu, que vim de uma família pobre, consegui chegar onde eu consegui. Aí me disseram: não, mas isso é o livre-arbítrio, você trilhou o caminho que deveria ter trilhado. É uma explicação, mas às vezes é difícil de entender esse livre-arbítrio. Eu já passei por estudos Rosa Cruz, já fui em terreiro de macumba, já fiz o estudo neoplatônicos, participo de outras sociedades e hoje estou aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, em busca da minha resposta. Confesso que tenho encontrado muito aqui, e isso tem me agradado. Foi muito complicado a princípio
o relacionamento com vocês. Foi um dos grupos onde eu me relaciono hoje mais difícil que eu encontrei para poder me situar. Eu nunca fui tão tímido. Em todos os lugares em que eu estive, em grupos e sociedades, eu sempre cheguei e me apareci, porque eu sou uma tranqueira. Aqui eu tinha uma certa ressalva, mas estou chegando lá. Então, a Patrícia me convidou para fazer essa palestra, e eu volto a dizer, não é uma palestra. Eu vou talvez chovendo molhado, mas eu vou tentar. Bem, eu tenho a impressão que hoje já não é como eu imagino que fosse há 30 anos atrás. O espiritismo já é mais aceito. Mas eu vim de uma família católica, muito difícil de aceitar esse tipo de coisa. Minha mãe era uma pessoa extremamente inteligente, entretanto, ela era analfabeta, de uma visão espetacular, mas para ela só existia a religião católica. Então, isso, a minha família toda. Eu tenho um irmão que desencarnou há uns 4 meses atrás, que era espírita, e por causa dele, sempre conversando, talvez eu esteja aqui. Até pedi para ele me ajudar, que está do meu lado aqui, para poder fazer essa palestra. A minha família, a outra parte da minha família, elas muitas vezes me julgam assim como ovelha negra. Pô, esse cara não é nada, esse cara não é católico, esse cara não é... Entendeu? Eles às vezes não entendem o que eu estou buscando, mas me relaciono bem com todos eles, graças a Deus. Então, voltando nisso no Espiritismo, eu acho que o Espiritismo, depois de alguns estudos, ele é mais antigo do que a gente imagina. Ele existe desde o começo do mundo. A Bíblia, ela é altamente espírita, porque ela é um livro puramente espírita, que nela consta para os católicos e evangélicos 2 revelações. O Antigo Testamento, que personifica Moisés, e o Novo Testamento, que personifica Jesus. Para os espíritas, há ainda a terceira revelação, ditada pelas vozes do céu. Os espíritos superiores, entretanto, deveriam admitir uma única revelação, progressiva, indivisível. Deus nunca deixou de revelar a seus filhos. Se vocês lerem a Bíblia, está lá sonhos, como já dizia o Davi, a primeira psicografia foi os 10 mandamentos. Então, Deus nunca deixou de revelar. Ele nunca deixou de revelar através de suas obras, seus profetas, porque a própria criatura é a maior revelação do Criador. Dentro desse aspecto, o Espiritismo da época apropriada, não para desonrar os ensinamentos anteriormente revelados, nem insurgir-se contra eles. O Espiritismo nunca teve essa ousadia ou essa pretensão de insurgir contra qualquer que fosse a religião. É até apropriado para ele, do meu ponto de vista, que o espírita tenha até uma outra religião. Porque assim, quem sabe, ele pode fazer um paralelo, visto que a nossa vida é toda de dualidade, né? Existe a vida, a morte, a doença, a saúde, a riqueza, a pobreza, o amor, o ódio. Todos estão ligados um ao outro. Basta nós entendermos o porquê disso e chegarmos a um equilíbrio. Na antiga China, em 3.468 a.C., já existia um sábio chamado Furri, que ele passava o dia todo fazendo dialética. Eu gosto de simplicidade, e nem sou catedrático nos assuntos. Mas, para quem não sabe, dialética é uma coisa que só foi discutida muito aqui no Brasil, depois de Marx, que era a tese, a síntese e a antítese. Isso quer dizer o seguinte: você tinha a tese, a síntese e a antítese. Então, quando você chegava na antítese, ela explodia, se tornava igual ou o contrário. Então ela voltava e começava tudo novamente. Mais ou menos assim: nasce, morre, renasce, morre. Entendeu? Mais ou menos dentro desse sentido. Então tudo é assim. E o Furri, em 3.468, já ficava brincando de fazer dialética. Ele divulgava veladamente os conhecimentos de cosmologia e de filosofia nessa época já. Estudou o céu e a terra, e depois veio Lao Tse, em 604 a.C., autor do Taos, do livro das Revelações, do livro de Teto das Virtudes e da Retidão. E talvez eu não vá seguir uma linha aqui, como muitas palestrantes
segue, porque eu sou meio anarquista, eu não gosto de coisa muito cheia de... Eu vou 3.000, volto para 1990, entendeu? Mas eu espero que vocês entendam. Então, e depois veio Confúcio, que viveu 5 séculos antes de Cristo, já dizia que quereis que vos façam os homens, fazei-os também a eles. Isso veio Lucas e disse aí depois, bem depois. Olha só, como é que Lucas disse isso aí na Bíblia e Confúcio, mas muitos anos antes já falava essas mesmas coisas. Então veja bem que não mudou nada desse tempo até agora. Todo mundo busca um caminho. Esse caminho é uma entidade, é um Deus. Uns vê por Jesus, outros vê por Buda, outros vê por Bhagavad Gita, outros vê, são diversos deuses, mas a finalidade e o caminho é um só. E nós entendemos que dentro do Espiritismo, também por todos esses estudos que eu passei, ajude os outros, porque por consequência você será ajudado. Não menospreze ninguém, que por consequência você não será menosprezado. Isso já é uma lei muito antiga. Depois, Menktse, neto de Confúcio, escrito há mais de 4.000 anos, afirmava a existência dos espíritos. 4.000 anos antes de Cristo já afirmava a existência dos espíritos. Depois veio o budismo, com a lei do karma. Aquilo que você faz, você vai receber em troca. Se fizeres o bem, receberás o bem. Se fizeres o mal, receberás o mal. E ele já dizia nessa época, sede como o sândalo, que perfuma o machado que o corta. Imagina quem... Hoje está mais difícil talvez entender isso, porque Jesus disse, quando levou um tapa na face esquerda, ele deu a direita. Isso que ele já dizia lá em... O Buda já dizia isso aí lá quantos anos atrás, né? Então, mesmo o machado que corta o sândalo, ele ainda tem a bondade de perfumar o machado, mesmo sendo cortado por ele. Então é isso que nós, entendo eu, que são todas as pessoas que aqui vivem, amar realmente o seu próximo, e em especial quando ele não está próximo. Então, não ter ódio, não desejar mal, e se receber o mal, retribua com o bem. Sócrates, em 468 a 400, defendia o dogma da imortalidade da alma e da vida futura. Olha, eu vou só relacionar aqui para vocês, como eu disse, com certeza vocês já têm conhecimento disso, mas vamos reforçar. Platão, 429-34, admitia que a alma, após a depuração em vidas sucessivas, torna-se santificada e não mais retorna à terra. Nós, os espíritas, também temos essa impressão, que depois que nós pagamos tudo aquilo que nós devemos, nós nos tornarmos santificados, nós não regressaremos na reencarnação. Então veja bem que essa coisa é velha, não é recente. Os druidas também acreditavam na sobrevivência do espírito. Joana d'Arc sacrificou por uma nobre causa, em defesa de sua pátria. Nunca deixou de obedecer às vozes. Desde os 13 anos, escutava São Miguel, o arcanjo guerreiro, e Santa Catarina, a Santa Margarida, em 1428, ordenou para que fosse a Orleans. Hermes Trismegisto, que viveu há 5.000 anos de Cristo, foi um sábio do Egito, que já dizia, o que é embaixo é em cima, o que é dentro é fora. Olha, veja só, isso há 5.000 anos antes de Cristo, o que é embaixo é em cima. Ele já dizia que existia um mundo superior além da Terra. E nós ainda talvez não entendamos esses tipos de colocações. Assim como muitos, eu inclusive, às vezes não entendo as parábolas de Jesus. Tudo era muito velado, sempre foi, porque de repente, se fosse de uma forma simplória, talvez acontecesse o que acontece muitas vezes hoje quando se fala, Deus existe. Aí todo mundo está sabendo, mas quantos acreditam? Não é? Pitágoras introduziu na Grécia a doutrina do renascimento da alma. Depois veio Virgílio, veio Ovídio, Paulo de Tarso, com verso nas estradas de Damasco. E Maomé,
que os djinns, entidades benéficas ou maléficas, ele não sabia ler nem escrever. Ditou ao Corão aos seus secretários. E o Alcorão está aí, infelizmente, pelo que consta, seguido de uma forma errada. Mas talvez a intenção era boa. Assim como quando Santo Simão criou o avião, não foi para a guerra. Mas o homem tem mania de deturpar tudo e levar tudo pelo lado, talvez, da maldade, em função de uma coisa chamada poder. Porque hoje todo mundo quer poder. Eles não querem saber de outras coisas. São Tomás de Aquino já comunicava-se com os habitantes de outro mundo. Swedenborg, clarividente sueco, estabeleceu a sua primeira comunicação dos espíritos, escreveu o céu e o inferno. Depois veio Arthur Conan Doyle, que foi o criador do Sherlock Holmes, que foi um grande estudioso do espiritismo. Depois veio Immanuel Kant, Balzac e também Kardec. Bem, aqui no Brasil existia um cidadão chamado Clóvis Tavares, que era muito amigo de Chico Xavier. Escreveu a Mediunidade dos Santos. Ele não chegou a concluir a obra, chegou a pedir para que a queimassem. A pedido do Chico Xavier, que era amigo de Clóvis, seu filho concluiu a obra e editou, e foi prefaciada por Emmanuel. O Evangelho é um livro, como disse, de mediunidade por excelência. Visões, materializações de espírito, transformações de água em vinho, multiplicações de peixe e pães e ressurreição. Então, por que a igreja, de uma maneira geral, refuga o espiritismo? Se a ressurreição é simplesmente, talvez, uma ressurreição que significa ressurgir com o mesmo corpo, e para nós a reencarnação é surgir em outro corpo, mas é o mesmo sentido. Mas talvez por conveniência das igrejas, elas debatem contra isso, não aceitam e fazem o que faz. Então o Clóvis Tavares, enquanto ele se preparava para o vestibular de Direito, descobriu o marxismo e afastou-se do catolicismo. Ele era católico, ele frequentava, trabalhava na igreja, ele afastou do catolicismo, porque quando ele descobriu a lei da mais-valia dentro do capitalismo de Marx, ele falou: opa, esse é um negócio bom, a igreja está errada, então nós estamos explorados. Porque Marx dizia que a religião era o ópio do povo. E o Clóvis passou a ser, então, marxista. Marxista não tem, digamos, seria um ateu. E ele, na faculdade, ele conheceu uma moça chamada Nina Arueira, que acabaram se casando e também era marxista na época, fazendo faculdade, assim como eu também, quando fazia faculdade e ouvia falar sobre Marx, era admirador do Marx, porque isso era uma fase de juventude, na época da ditadura, que aqui para nós, na verdade, nós nunca tivemos ditadura no Brasil, nós temos hoje. Hoje nós vivemos uma verdadeira ditadura, mas o povo assim o quer. Então, em um encontro com um ex-professor, o pároco de Touché, ele foi surpreendido. Imagina um camarada marxista, que foi católico, passou a ser marxista, ser ateu. De repente ele encontra um padre que era da igreja dele e diz para ele o seguinte: meu filho, um dia você vai conhecer um grande homem de Deus. Seu nome é Allan Kardec. O cara nem imaginava. Imagina, se ele era católico, passou a ser ateu. Imagina que ele ia ser espírita. Bem, aí ele casou-se. A esposa dele, depois de um tempo, adoeceu, Nina Arueira. Clóvis, marxista, convicto, em nenhum momento ele recorreu às velhas orações como católico. Mas a mulher dele, Nina Arueira, ela recebeu o consolo espiritual do senhor Virgílio de Paula, e foi ele quem conversou com o jovem casal marxista pela primeira vez sobre o tema. Misteriosos, como a vida após a morte e a lógica do outro mundo,
bem menos materialista, nascer, viver, morrer, renascer, viver de novo, progredir, sem cessar. Esta é a lei, afirmava Virgílio. A morte não existe, o espírito é imortal. Bom, novamente o Clóvis, espera aí, o troço aqui está errado. Né? Mais uma vez ele se transformou. Desta vez radical, irreversível. Os volumes do Capital deram lugar na cabeceira de Clóvis ao Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro de poesia psicografado por Chico Xavier, onde está lá Cassimiro de Abreu, Castro Alves, Alto de Souza, Junqueiro, Ataíde, enfim, um monte. Esse passou a ser o livro de cabeceira de Clóvis Tavares. Dentro desse livro ele narra diversos santos. E aí entra uma parte curiosa, porque antes, esses hoje santos, que antes eram freis, padres, freiras, eram médiuns de uma grandeza enorme. E tinham sonhos, viam, sentiam, tudo isto. E a igreja, quando muito, falava que está ficando louco, isso é a visão de doido, isso não existe. Mas eles estavam lá. Santa Teresa d'Ávila era clarividente de segunda vista. Isso quer dizer, ela via com os olhos da alma, não com os olhos do corpo. Ela via Jesus, viu Jesus inúmeras vezes. Via com os olhos da alma e não tinha conhecimento das leis do fenômeno psíquico. Muitas vezes considerada como vítima dos enganos do demônio. Então isso era uma coisa para ela normal. A grande contribuição do espiritismo cristão veio trazer ao mundo, além de entender que é possível ver com os olhos do corpo, sem os olhos do corpo, como também saber conhecer, estudar, investigar, buscar, amar as grandes e belas leis do governo que governam o universo de Deus. Viu o grande mestre, ela viu Jesus servir ao frade menor Pedro de Alcântara, viu Francisco de Assis, Antônio de Pádua, ladeado por Pedro de Alcântara. Santa Brígida teve 8 filhos. E aqui tem uma passagem muito curiosa. Bem, deixa eu só talvez colocar uma coisa. Esse livro foi escrito por Clóvis Tavares e os biógrafos dos santos passaram a ele essas histórias. E também existiam os agiógrafos. Os agiógrafos são as pessoas que falam das coisas dos santos. Então os agiógrafos estavam sempre presentes também nos estudos e passando, escrevendo, porque eles presenciaram isso, não foi que falaram, muitos presenciaram isso. Santa Brígida teve 8 filhos. No 8º nascimento de Karen, que também veio chamar Catarina e depois, posteriormente, Santa Catarina, ela foi assessorada pela mãe de Jesus. Ela estava mal, ela estava com um problema no parto, e a mãe de Jesus veio, fez tudo que tinha que fazer certinho ali, deixou, ela teve a criança sem problema nenhum, tudo normal. Isto ela via com naturalidade. Ela não era como eu estou vendo vocês, ela via tudo isso. Ela não era freira. Ela era uma pessoa normal, teve 8 filhos. Ela ficava horas, dias, meses em êxtase. Parava, todo mundo ficava pensando o que está acontecendo com ela. Não, ela estava em êxtase, ela ficava horas, dias, meses. Entendeu? Um dia ela chegou a ser repreendida por Maria de Nazaré por abandono da filha. Ela ficava tanto em êxtase que a filha ficava abandonada. E um dia Maria de Nazaré chegou e disse para ela o seguinte: ela pediu para a mãe de Jesus como é que ela poderia fazer para amar mais Jesus. Apesar dela já amar muito, o que ela podia fazer para amar verdadeiramente Jesus. E a mãe de Jesus respondeu para ela o seguinte: pense antes em costurar um vestido para sua filha. Ela não está usando uma saia de seda, mas uma roupa de lã, grosseira e por demais velha e remendada.
Então a gente também tem que pensar nisso. Muitas vezes, que não é o meu caso, a gente fica tão envolvido com as coisas de Deus que esquece da nossa família, que esquece da gente mesmo. Eu acho que isso não é o que Ele quer. Ele quer que nós nos preocupemos com todos que nos rodeiam e com Ele inclusive, né? A Santa Brígida anotava o nome dos mortos e orava por eles. Durante a oração, ela recebia do alto a resposta e podia depois dizer onde se achava aquela alma, que pena deveria suportar ou que era necessário para aliviar seus tormentos. Imagina, ela recebia, aquele fulano morreu, ele está em tal lugar, ele está precisando disso, tem que ajudar. Ela fazia isso, né? Depois veio Santa Margarida de Maria Alacoque, mesma coisa, também com visões, sonhos. Aí veio São João Batista, Maria Vianney Curadar, ele além de receber e ter essa mediunidade, ele também tinha o poder da xenoglossia. Xenoglossia é o espírito poliglota. Ele pode ser brasileiro, ele recebe qualquer espírito de outras países, de outras línguas, e ele recebe, escreve, traduz, fala e compreende, assim como foi Chico Xavier. Bem, Dom Bosco, esse foi uma coisa impressionante, né? Dom Bosco sempre teve, desde criança, sonhos, visões, falava, previa, comentava, escrevia. E um dos mais famosos sonhos que ele teve foi o sonho histórico, referente à morte de vários membros da família real de Piemonte por volta de 1854. Ele sonhava que estava no pátio de um oratório em companhia de outros eclesiásticos. Quando viu chegar de uniforme vermelho, que eles diziam um valete, um emissário da corte, que lhe disse: grande notícia. Qual? Anuncia grande enterro na corte. E desaparece. Aí ele volta novamente: anuncia grande desenterro na corte, não grande enterro. Bom, o que aconteceu? Márcia Teresa, rainha mãe, no dia 12 de janeiro, aos 54 anos, morreu. No dia 16, portanto 4 dias após, adoeceu Adelaide, desencarnou no dia 20, com 33 anos. O príncipe Fernando, irmão do rei, faleceu no dia 11/2, com a mesma idade da cunhada, a rainha. No dia 17/5, a casa de Saboia, enlutada pela quarta morte, falece o filho do rei. Assim, em 4 meses, Vítor Emanuel assistia 4 funerais na corte de Turim. Então, veja bem que tudo isso aí são coisas que a gente ainda, mesmo sabendo, muita gente ainda duvida e não aceita e contesta. Em 1978, eu, nas minhas buscas, curioso, fui assistir uma palestra sobre psicobiofísica, que não é um neologismo, essa palavra já existia, não foi inventada. O que é psicobiofísica? O que abrange pela própria natureza em todos os aspectos. Psicobiofísica. Entendemos, pois, a psicobiofísica como uma ciência que tem por objetivo o conhecimento das relações existentes entre fenômenos psíquicos, biológicos e físicos, tendo por centro o homem. Por incrível que pareça, faz 30 anos que eu vi essa palestra, e só agora eu descobri que era uma palestra espírita. Eu fui lá e em nenhum momento foi falado nessa palestra que ela era espírita. Bom, aí eu assisti, por sinal muito complexa, né? Imagina naquela época, esse Henrique Rodrigues, ele disse, quando ele entrou, ele disse assim, isso eu nunca esqueci: pessoal, o que eu vou falar aqui agora, eu não vou dizer nunca jamais eu acho.
eu vou dizer com certeza do que eu estou falando. Olha, o cara tem que ser corajoso para falar isso, hein? E ele falou, e eu acho que ele convenceu todos os que estavam ali presentes, que não eram poucos. Bem, mas quando Charles Richer fundou a metapsíquica para apurar os poltergeists, se os poltergeists existiam mesmo, o fato inusitado era reunido pela semelhança sobre tais coleções que se tornaram ilações racionais. Como cientificamente o fenômeno ficava no ar, somente em 1920 entenderam de substituir a metafísica pela psicobiofísica, ou seja, meta grego, grego além ou para, também o grego quase o mesmo sentido, meta e para. A matemática era muito utilizada na parapsicologia e não era na metafísica. Por outro lado, a metafísica se interessava quase que exclusivamente pelo homem, excepcionalmente dotado, isto é, pelos grandes médiuns. Isto era a metafísica antes. Santa Clara de Montefalco também era um espírito poliglota. Aqui está meio misturado. Enfim, o espírito científico é mais vasto que a psicobiofísica, porque vai além dos limites do mundo invisível, sugere uma filosofia e, consequentemente, uma cosmovisão. Pode aceitar, portanto, hipótese de trabalho vedada à psicobiofísica. Agora, a diferença da psicobiofísica, talvez não hoje, mas na época, o que existia? Por que psicobiofísica? A psicobiofísica, ela presta serviço a qualquer verdade espiritual, no nível que vivemos. Com isso, o espiritismo científico poderá chegar ao mesmo resultado e à mesma afirmação. No entanto, a psicobiofísica tem entrado franca nos simpósios, conclaves, círculos culturais e científicos, enquanto barrariam o espiritismo científico na porta de entrada. Os psicobiofísicos nunca pensaram em psiquismo etéreo. Entenderam? Então, se vai fazer uma palestra aí meio generalizada, se eles chegarem, vai ser uma palestra espírita, vai ter lá uma certa restrição. Mas se, como aconteceu esse aqui, vai ser uma palestra de psicobiofísica, opa, o que é isso? Vou lá ver. E ele está falando sobre o espiritismo todo o tempo, né? Então ele tem entrada franca em todos os lugares. Talvez nessa época fosse mais problemático, talvez hoje nós não teríamos tanta resistência, mas eu acredito que ainda tem, visto que quantos anos está fazendo a fraternidade? 7, 8 anos. Quantas pessoas nós chegamos a ter aqui, o máximo de pessoas? 80, imagina. Então, ainda existe o preconceito e, por que não dizer, a ignorância com relação 2%, mas está crescendo, já está crescendo, vamos chegar em 2,5%, se Deus quiser. Né? Então, o espiritismo, se fosse colocado, seria barrado às portas e não se faria palestras, né? E com a psicobiofísica mascarado, ela entra e fala sobre o espiritismo e muita gente vai entender a psicobiofísica e às vezes não vai entender que aquilo se refere ao espiritismo. E essa sempre foi a linha de Kardec. Foi a linha de Kardec, Delange, Denis, Bozanos, e que afinal resolveu um grande entrave que impedia a religião de andar. Pedro Baldi chegou à mesma conclusão. Bom, ainda nessa palestra, isto também deve ser de conhecimento de vocês, muito embora já faz muito tempo que eu não ouço falar disso aí. E nesse tempo surgiu a Câmara Kirlian, na Rússia. Depois o brasileiro, como criativo que é, criou a Câmara Kirlian no Brasil. O que era a Câmara Kirlian? Ela fotografava a aura da pessoa. Ela pegava todas as pessoas, fotografava a pessoa, e você via em volta da pessoa toda a aura. Ela fotografava a mão de uma pessoa. Quando ela perdia um dedo, na fotografia, aquela aura continuava em volta do dedo, como se ele não tivesse saído dali. O braço continuava a aura do mesmo jeito, e assim sucessivamente. Assim funciona a Câmara Kirlian, que hoje eu não ouço mais falar. E vejam bem que é uma coisa tão velha, talvez já tenha
caído no esquecimento, ou então por ignorância da minha parte, não tenho mais o que falar, mas era uma coisa que foi muito debatida nessa época. Pegava uma flor, pegava uma folha da flor, colocava aqui, fotografava, quando ela era cortada do pé de flor, agora fotografava. À medida em que o tempo ia passando, aquela aura ia morrendo. E ela fotografava diversas vezes até aquela aura desaparecer, no caso do vegetal. No caso das pessoas, qualquer membro que fosse extirpado ficava ainda como se ali existisse. Dentro desse simpósio, nós ficamos sabendo que no Vaticano, talvez esse é um grande problema com relação à religião católica, que não aceitou o espiritismo, muito embora tenha muito padre que fala declaradamente sobre o espiritismo. Eu tive no velório esse tempo atrás, que o padre foi fazer ali as orações e ele usou de termos espírita, e quando ele percebeu, ele falou: opa, não sou espírita. Mas ele já tinha falado, né? Nós ficamos sabendo, isso é fato comprovado, no Vaticano existe um chamado cemitério das almas. É velado, ninguém entra sem autorização expressa, e o Henrique conseguiu entrar e fotografar. Lá tem tudo que vocês imaginam. Qualquer coisa plasmada, que o espírito que já plasmou para pedir para aquele frei ou padre que estava ali no jardim orando, rezando, e ele já tinha desencarnado, estava numa situação difícil, veio pedir. Existe batinas onde aparece a mão do desencarnado segurando o irmão encarnado para pedir para ele, orar para ele, que ele está em situação difícil. Existe dinheiro plasmado para rezar a missa, enfim, tudo. E existe a explicação de como que, chamado mão de fogo, como é que pode uma mão queimar um tecido? Não tem como, né? Como é que uma mão vai queimar? Se uma mão pega fogo, ela queima também. Mas isso aí chama-se vibração. A vibração é tão grande, que a mão, quando ela é posta em cima de um tecido, a vibração é tão grande que o tecido é mais frágil que ela e fica todo como se fosse queimado. Então, meus irmãos, por que duvidar do espiritismo, né? Então, eu estou falando para vocês que são espíritos, estão aqui, mas nós convivemos com muita gente, quando se fala que é espírita ou que o espiritismo tem isso ou aquilo, o cara, você é louco, isso é coisa do capeta. Mas, como diz, todo mundo tem livre-arbítrio, cada um opta pelo aquilo que quer. E eu, na minha busca, estou aqui agora fazendo uma palestra. Imagina, fazendo uma palestra sobre espiritismo. Faz um ano que eu estou aqui e não sei de nada, sou apenas um curioso. Mas eu espero ter passado a vocês alguma informação realmente que vocês não sabiam, mas eu tenho a impressão que vocês sabem de todos. Mas tudo bem, essa foi a vontade da Patrícia, que sabe de Deus, de eu estar aqui conversando com vocês, que foi um prazer difícil. Depois de uma palestra que nós tivemos quarta-feira, que foi lindíssima, eu me senti diminuído, né, Márcia? Mas é isso aí. Muito obrigado, e que a paz continue com cada um de vocês e com todos que convivem com vocês e todos os que precisam.